Votação do projeto de conversão que tem preferência regimental nos termos do texto aprovado e encaminhado pela Câmara dos Deputados. Peço às senhoras e senhores senadores, líderes, que encaminhem a votação. Para encaminhar a votação. PDT encaminha voto sim. PDT encaminha voto sim. O governo encaminha o voto sim. Governo encaminha voto sim. PMDB encaminha voto sim. Desculpa, não ouvi. PT vota sim. PMDB sim. PMDB sim. PT sim. PT sim. O Assis perdeu o último liderado dele, que foi o José Terra. Lamento muito, mas não vou acompanhar ali. Aí então, é o choque. Senador Caiado. Presidente, depois de todos os argumentos, tá certo, que foram colocados, infelizmente nós não conseguimos sensibilizar. Ainda tem uma perspectiva ainda dessa matéria ser derrubada, porque ela realmente agride toda a legislação vigente. E o Democratas, neste momento, senhor presidente, entra em obstrução, senhor presidente. A posição do Democratas é de obstrução, presidente. Democratas em obstrução. Eu peço aos líderes que se manifestem. Estamos apreciando a votação do projeto de lei de conversão que tem preferência regimental e foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Quem vota sim... PTB sim, senhor presidente. Desculpa. PTB. PTB sim. PR sim, senhor presidente. PR sim. Líder Cássio Cunha Lima, do PSDB. Senhor presidente, o PSDB se declara em obstrução para que nós possamos, dentro de um movimento que o Brasil aguarda a resposta de todos nós, de todos aqueles que têm o mínimo de percepção da gravidade e da profundidade da crise que nós estamos enfrentando, para que o Congresso responda de forma minimamente efetiva a esse vazio que o Brasil se encontra de comando, de liderança, de governabilidade e que tem empurrado o Brasil para uma crise sem precedentes na sua história. O que nós pretendemos é que se resolva o impasse do impeachment, seja afastando a presidente Dilma pelos crimes de responsabilidade que foram praticados, ou se for a decisão da Câmara e, na sequência, do Senado, que se absolva a presidente para que possamos aguardar a outra seara do debate que se encontra no âmbito da Justiça Eleitoral. Mas ficar com esse tema impeachment em suspenso é muito ruim para o Brasil, é ruim para o próprio governo, obviamente, é ruim para quem faz a oposição no Brasil. E por essa razão nós estamos tentando fazer com que a Câmara instale a comissão processante, e nós somos um sistema bicameral, e nesse gesto político estaremos em obstrução nas próximas sessões para aguardar a manifestação da Câmara dos Deputados com a instalação da comissão processante do impeachment. Portanto, o PSDB está em obstrução a partir desse instante. PSDB em obstrução. PSB como vota? Senador Valadares. PMB vota sim. PRB vota sim, senhor presidente. PRB 10 vota sim. PSC em obstrução, PP senhor vota presidente. sim, senhor presidente. PSD vota sim. E o PRB PP também. sim. PSC em obstrução. PPS obstrução, senhor presidente. PSB, senador Valadares, PSB. Vota sim, PSB. Senador Valadares, só para uma questão de registro, por favor, o microfone. Presidente, Sim, mas no o microfone. PSB, Partido Socialista Brasileiro, entende que essa matéria do impeachment ainda não chegou aqui no Senado Federal. Na hora que chegar, o PSB vai tomar posição, não vai ficar em cima do muro. Por isso, não vamos
votar numa medida provisória como esta, pensando no impeachment. O impeachment está na Câmara, mas na hora que chegar, nós tomaremos a posição consentânea com o sentimento da nação. Mas no que diz respeito a uma medida provisória, que hoje é o último prazo, que diz respeito também a um assunto muito importante, que é a realização no Brasil das Olimpíadas, o PSB não pode, de forma nenhuma, deixar de arcar com a sua responsabilidade, votando sim. Vamos ao painel e apurar o resultado. 50 votos sim, nenhum voto não. Fica, portanto... Verificação de votação, presidente. Aprovado. Verificação, senhor presidente, verificação. Precisamos de pelo menos 3 apoiamentos, senador. Temos 4. Senador Anastasia, senador Ricardo Ferraz, senador Ataídes e senador Zé Medeiros. 4, presidente. Nós temos 4. Não fosse a barra para ter 5, 6, são 4. 4 apoiamentos. Eu conduzirei da forma como sempre, com absoluta isenção. Estamos em processo de verificação. Os senhores e senhores senadores já podem votar. O sim aprova a matéria e, obviamente, o não... PRB, vota sim, presidente. PRB, vota sim. Então, Aí, os para senhores que senadores já tenhamos podem tempo votar. para rever essa posição do governo, que, sem dúvida alguma, ela é uma posição que a Casa vai convalidar um ato que é totalmente ilegal e que vai criar sérios prejuízos e também um descrédito muito grande para essa Casa. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. A ordem eu vou passar... aguardar a presença do relator e poder discutir essa matéria com mais conhecimento. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senador Lindbergh, em seguida, a senadora Rose. Me desculpa, senhor presidente, mas é inacreditável o que a oposição está fazendo aqui. O país numa grave crise econômica, a oposição decide trancar a pauta do Congresso Nacional. As pessoas que estão nos seus estados, em casa, estão querendo cobrar de nós, parlamentares, a resolução desses problemas. Veja bem, qual o sentido de trancar essa pauta? O acórdão do STF saiu agora. Estão apostando a oposição no quanto pior, melhor. Não tem como o país sair dessa crise com um nível de impasse político como esse. Já não deixaram a Dilma governar há muito tempo, desde o começo do ano passado. Agora, querendo que a gente não trabalhe, não tome decisões legislativas, é o cúmulo. Eu acho, sinceramente, senhor presidente, que o PSDB, o de oposição, vai pagar por essa decisão, porque é uma decisão irresponsável de quem não está pensando no Brasil. É uma decisão daqueles que querem ficar no fla-flu, na briga política o tempo todo. Nem que isso signifique mais paralisia ao país. É inacreditável o papel da oposição. Estão sabotando o Brasil e a atividade parlamentar. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, a senadora Rose. Senhor presidente, pela ordem. Eu peço só... A oposição foi... Eu sei, eu passarei a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, pode conceder a palavra a ele. Senador Cássio, para contraditório. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é importante, em primeiro lugar, registrar que a obstrução é um movimento absolutamente legítimo e democrático e que faz parte das relações dentro de um parlamento, sobretudo como instrumento de ação das minorias. Portanto, quem não tem formação democrática sólida, aqueles que querem impor sua vontade, geralmente no grito, na ausência de argumentos consistentes, partem até para a postura extremada de deixar de reconhecer instrumentos do parlamento no mundo inteiro. A solução para o Brasil só existe com o fim do governo da presidente Dilma Rousseff.
pelos crimes que foram cometidos tanto no processo eleitoral, que resultaram em processos que tramitam na Justiça Eleitoral, como também com os crimes de responsabilidade que foram praticados, que resultaram no pedido já aceito de impeachment da presidente. Porque a crise no Brasil tem nome e endereço. Dilma Rousseff, do PT, Palácio do Planalto. A crise no Brasil tem nome e tem endereço. Dilma Rousseff, do PT, Palácio do Planalto. É por isso que, com responsabilidade, com muita firmeza, com serenidade, mas com a altivez que o momento exige, a oposição brasileira está em obstrução para que a Câmara dos Deputados, e o nosso gesto no Senado é em solidariedade à nossa representação na Câmara, possa, depois de meses e meses de espera, dar o primeiro passo em direção ao impeachment, que é a instalação da comissão processante, até porque o próprio Supremo Tribunal Federal estará publicando-se, talvez não hoje ou nos próximos dias, nas próximas horas, o acórdão que esclarece essa questão. Portanto, dentro de uma postura democrática e, mais do que isso, de absoluto compromisso com o povo brasileiro, esse povo que está sofrendo as consequências do desemprego, do descontrole da inflação, da escalada dos preços administrados pelo governo, do combustível, da energia, do gás de cozinha, esse povo que está morrendo à míngua por falta de assistência nos hospitais, esse povo que está ameaçado por um mosquito que está sendo vencedor diante da incompetência, da inoperância desse governo, que precisa acabar pelas razões que foram expostas. Portanto, não se vai levar no grito nunca essa situação. Se ganha com argumento, se ganha com serenidade, se ganha com compromisso com o povo brasileiro. E é esse compromisso que o PSDB e os partidos de oposição têm com o nosso povo, com a nossa gente, com o país, com o Brasil, que precisa se livrar o quanto antes desse desgoverno, que é o grande responsável pela crise que infelicita o nosso povo. Estamos em obstrução, nos manteremos em obstrução. Com a palavra a senadora Rose e o senador Humberto. Pela ordem também, senhor presidente. Senadora Rose. Senadora Rose, eu tenho que dar uma sequência à senadora Rose com a palavra e em seguida o líder do governo, Humberto Costa. Eu peço aos líderes que oriente a bancada, nós já temos inclusive quórum, e já vou abrir o painel. Senadora Rose. Senhor presidente, uma das coisas que está me afligindo bastante nas sessões do Congresso, do Senado, é um pouco também, confesso da minha parte, o desconhecimento. Eu conheço o regimento comum, eu conheço o regimento da Câmara, mas é o funcionamento do regimento. Eu não sei quantas vezes um líder pode fazer uso da palavra. Eu não sei quantas vezes um relator pode fazer uso da palavra. Eu não sei quantas vezes a pessoa pode voltar ao microfone para usar o mesmo argumento sobre o mesmo tema. Isso chega a uma exaustão que nos deixa nervosos. Debater, eu quero. Cobrar do país a responsabilidade de ser da oposição, de situação, cabe a todos nós fazer isso e levar o seu quinhão da responsabilidade que tem. Mas eu não entendo uma sessão do Senado com uma pessoa falando o tempo inteiro sozinha. E quantas vezes o líder quiser subir na tribuna. Isso é uma perda de tempo, me desculpa, não desconhecendo o teor das palavras e dos argumentos que são usados na tribuna, mas pedindo que, pelo amor de Deus, nos dê a condição de fazer uma comissão, uma sessão produtiva, nos dê condição de que tudo aquilo que se leva à mesa seja tratado com respeito, solidariedade e, sobretudo, com um bom andamento dessa casa. Eu confesso a Vossa Excelência, de público, vou reconhecer a minha limitação.
tendo presidido o Congresso por 2 anos, a Câmara, a Comissão de Orçamento, várias outras comissões, eu confesso a minha limitação de não entender qual regimento nós estamos nos baseando para estar a todo momento reincindido no mesmo procedimento que não constrói nada no Senado Federal. O senhor me desculpe essa observação, por favor, não leve em conta que não é pela ordem, não é questão de ordem, é uma observação para que talvez eu, estudando mais o regimento, eu possa me contrapor ao andamento dessa sessão. Já vi, não na sua presidência, na presidência do nosso nobre Renan Calheiros, uma pessoa falar 8 vezes pelo mesmo assunto numa mesma sessão. É lógico que aí tem um componente, que é a paciência dele, o jeito democrático de ser, mas eu confesso a Vossa Excelência que é intolerável. Senhor presidente. Eu só queria, senador e líder Caiado, o líder Humberto está pedindo a palavra pela ordem já há algum tempo, e eu passo a palavra para o líder Caiado, o senador Eduardo Amorim, em seguida a Vossa Excelência. Senador Senhor presidente, Humberto Costa, líder. Aqui, secundando o nosso companheiro Pimentel, líder do governo no Congresso, nós encaminhamos o voto sim, pedimos a todos os senadores da nossa base de sustentação que venham ao plenário para que possamos votar. É uma matéria muito importante, se trata de nós garantirmos, entre outras coisas, incentivos para a realização das Olimpíadas, e acho que todos os brasileiros desejam que as Olimpíadas sejam um verdadeiro sucesso. Eu queria aproveitar essa intervenção também, senhor presidente, para que não fique parecendo que houve aqui algum tipo de irregularidade ou algum tipo de fraqueza política da nossa parte. Não foi a primeira vez que a discussão aconteceu nessa casa sem a presença do relator. Primeiro que nas comissões, quando não está o relator, boa parte das vezes acontece de ser indicado um relator ad hoc. Então, isso não é impedimento. Por outro lado, existem várias situações, como a que aconteceu agora, em que o relator apresenta o seu relatório, a discussão acontece e não há necessidade da sua presença. Um exemplo foi, aqui no Senado, durante a votação da emenda constitucional que permitiu a reeleição do presidente da República, de governadores e prefeitos, em que o relator, o então senador Francelino Pereira, não estava presente, a discussão aconteceu e a votação aconteceu também. Por último, secundando aqui o senador Lindbergh Faria, eu diria que, de fato, a obstrução é um direito da minoria garantido no regimento, é algo democrático, mas o que se está discutindo não é a obstrução especificamente nessa medida provisória. Estamos discutindo uma posição política tomada pela oposição, cujo objetivo é paralisar o funcionamento do Congresso até que eles considerem que foi instalada essa comissão prevista no regimento da Câmara para avaliação dessa proposição do impeachment. É isso que o Brasil não pode esperar. Acho interessante que no início desse ano nós vimos líderes dos partidos da oposição virem aqui para fazer uma espécie de meia-culpa, apresentar uma agenda propositiva e não conseguem ficar nem um mês na defesa de uma agenda propositiva. É sempre a ideia do quanto pior, melhor. Muito obrigado, senhor presidente. O senador Eduardo Amorim, em seguida, o senador Caiado e Vanessa. Já estão registrados. Senhor presidente, colegas senadores, senhor presidente, meu partido faz oposição ao governo, mas faço parte também daquele time do quanto melhor, melhor. Faço parte daqueles milhões de brasileiros que deseja, que quer e que sonha com um Brasil muito melhor, muito mais digno e muito mais justo. A obstrução, como foi dito aqui, é legítimo, é regimental, faz parte sim, e não é a primeira vez que se utiliza desse instrumento. Senhor presidente, fomos citados aqui de que não queremos trabalhar. Estou nessa casa já faz mais de 12 horas. Estou aqui trabalhando, desejando e lutando para que esse país mude, para que a dignidade chegue a todos os lares, chegue a todas as famílias,
Senhor presidente, se o país vive uma crise fiscal, uma crise econômica, pior do que isso, uma crise moral e uma crise ética, sobretudo no trato, no respeito com a coisa pública, não é culpa da oposição. A oposição tem defendido de forma responsável aquilo que é melhor para o Brasil. Insisto em dizer, estou aqui trabalhando e defendendo e fazendo parte do time. Quanto melhor, melhor. Ajo e sempre agir de acordo com a minha consciência, senhor presidente. Muito obrigado. Eu passo para a senadora Vanessa, em seguida o senador Caiado, que ela, líder do PCdoB, não usou da tribuna e está me pedindo para... Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro eu quero justificar a minha não presença no plenário. É que nesse dia 8 de março, senhor presidente, nós estamos com muitas atividades. Nesse exato momento, encerramos uma atividade importante na Câmara dos Deputados, no Salão Nobre da Câmara, onde premiamos vários artistas do Brasil inteiro num concurso de música cujo tema principal era a Lei Maria da Penha. Quero também registrar que hoje realizamos uma sessão em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e a sessão de entrega do diploma cidadã Berta Lutz para 4 mulheres e pela primeira vez para um homem, que foi o ministro Marco Aurélio de Mello. E penso, senhor presidente, que todos nós ficamos muito gratificadas em entregar para o ministro Marco Aurélio de Mello o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, não apenas pelo seu histórico de luta na defesa dos direitos das mulheres. E nesse aspecto eu quero aqui registrar que o Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Marco Aurélio de Mello, que tantas matérias relatou em relação a gênero, ele tem sido muito importante na nossa luta. Então foi um momento de muita emoção para todos nós entregarmos ao ministro esse diploma, e principalmente no momento em que ele entra com muita coragem, muita independência, muita imparcialidade a defender a legislação brasileira, a defender a democracia, a defender o Estado de Direito. Mas eu pedi a palavra, senhor presidente, para encaminhar o voto pelo meu partido, PCdoB. Votamos sim. E fico feliz, senhor presidente, de ver que nós já atingimos, apesar da obstrução, apesar dela, que em nada ajuda o Brasil, em nada ajuda a organização das Olimpíadas, o principal evento esportivo do mundo que o Brasil deverá sediar esse ano. Apesar disso, nós já atingimos um quórum de 59. Então, o PCdoB encaminha voto sim. Muito obrigada, senhor presidente. PCdoB sim, senador Ronaldo Caiado. Em seguida, senador Donizete. Sei da importância dessa matéria que estamos discutindo hoje. Nós só tivemos a presença do relator, senador Teomário, agora, depois de encerrada a discussão, matéria que deveria retornar ao ponto inicial com a chegada dele, para que não pudéssemos criar aqui um precedente tão grave quanto esse. A senadora Rose coloca a necessidade de, às vezes, limitar a fala. Eu acho que o mais grave num parlamento não é limitar a fala, é não ter aqui um relator presente na discussão da matéria. Mas tudo isso, senhor presidente, tudo isso que nós debatemos hoje aqui é secundário. Tudo. Acabo de ser informado, neste momento, de que a sede da organização Jaime Câmara, no meu estado de Goiás, que é uma afiliada da Rede Globo, acaba de ser invadida pelo MST, cercada. A portaria da organização Jaime Câmara foi destruída, picharam, fora golpe, fora Globo, como se essas pessoas tivessem a prerrogativa de poder invadir uma propriedade, destruir uma empresa que tem uma história no meu estado de Goiás, criada por um ex-parlamentar, um jornalista, Jaime Câmara, continuado pela sua família, que a vida inteira teve uma postura de imparcialidade, dando espaço a todos os setores da sociedade a debater, e nós estamos assistindo um gesto de vandalismo, um crime que esses movimentos acham, neste momento, de praticar. Às vésperas de uma movimentação aqui que nós vamos ter no dia 13, aonde essas pessoas são, sem dúvida nenhuma,
o exército do ex-presidente Lula, conforme ele conclamou. E o exército do ex-presidente Lula já está em ação, como os coletivos venezuelanos, provavelmente amanhã, não destruindo apenas as casas, as residências, as empresas que eles não gostam, mas provavelmente amanhã, talvez, assassinando qualquer cidadão que se oponha ou que se pretenda ir para um evento como o dia 13. É grave. Eu quero levar isto no plenário dessa casa ao conhecimento do senhor ministro da Justiça. Já encaminhei ao ministro da Justiça hoje um ofício para que ele se ocupe exatamente de dar garantias aos cidadãos no dia 13. E a pergunta que faço, qual garantia ele vai dar hoje às empresas no Brasil que não concordam com o desmantelo que está aí ocorrendo? Aqueles que têm o direito de poder transmitir o sentimento da população, chegando ao ponto de agredir os funcionários, impedir o acesso dos funcionários da TV Anhanguera no meu estado de Goiás, além de destruir a portaria e pichar todas as paredes daquela empresa. Senhor presidente, a nota é de repúdio. Nós, nessa casa, temos que ter solidariedade e, sem dúvida nenhuma, reconhecer o MST como um movimento guerrilheiro, como um movimento que pratica o crime e acha que está acima de qualquer legislação do país. É esta desordem que o PT vem fomentando nesses últimos anos, trazendo intranquilidade a toda a população. Fica aqui, senhor presidente, a nossa preocupação e, sem dúvida nenhuma, a nossa repulsa a esse gesto. A presidência vai abrir o painel, proclamar o resultado. Vou garantir a palavra de todos os colegas que estão levantando o microfone. Eu peço só que se abra o painel. Já estamos com um quórum. Sim, 47, não 12, abstenção nenhuma. Aprovado o projeto de lei de conversão na forma do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados. Ficam prejudicadas as emendas à medida provisória, as emendas a ela apresentadas. A matéria vai à sanção, será feita a comunicação na Câmara dos Deputados.